O especialista Griffin define personalidade como um conjunto de atributos psicológicos relativamente estáveis que diferenciam uma pessoa da outra. Ao longo dos anos, muitos pesquisadores buscaram descobrir se a personalidade era herança genética ou se a personalidade é moldada pelo meio, influenciado pela forma como o sujeito é educado. Os resultados obtidos mostraram que ambos os fatores, biológicos e ambientais, possuem influência no desenvolvimento da personalidade humana. Apesar de esse não ser o foco da preocupação da maioria dos líderes gestores, eles têm se esforçado para compreender as características básicas da personalidade humana que afetam o comportamento dos funcionários dentro das organizações. Nesse sentido, uma descoberta feita por alguns psicólogos nos últimos anos tem sido bastante considerado no âmbito organizacional. Esses pesquisadores descobriram 5 traços de personalidades que são essenciais para o desenvolvimento e convívio dentro das organizações. E eu quero que você verifique esses traços de personalidades nessa imagem aqui. E essa imagem vai ficar por alguns minutos aqui para você visualizar. Por quê? Porque atualmente o modelo dos 5 grandes fatores de personalidade é muito popular entre pesquisadores e líderes gestores, por isso que ele precisa ser inserido no seu contexto. Essas 5 dimensões representam os traços de personalidades fundamentais que se presumem serem importantes na determinação de comportamentos dos indivíduos nas organizações, quer sejam elas de pessoas contratadas ou de voluntárias. E, em geral, os especialistas concordam em relação ao fato de que os traços de personalidades mais próximos da extremidade à esquerda são mais positivos nas estruturas organizacionais, ao ponto que os mais à direita são menos positivos. E conforme podemos constatar nesse quadro aqui, os 5 fatores de personalidade são a amabilidade, conscienciosidade, neuroticismo, extroversão e maior abertura. O primeiro desses fatores é a amabilidade. É importante você entender isso, que diz respeito à habilidade de convívio social. Pessoas com alta amabilidade são cooperativas, gentis, demonstram compreensão, pedem desculpas, são compreensivas com as pessoas e possuem boa índole nas relações interpessoais. Já as pessoas que apresentam falta de amabilidade, elas são pouco cooperativas, são mal-humoradas, irritam-se facilmente e são, na maioria das vezes, incompatíveis às outras pessoas. Desse modo, pessoas amáveis possuem melhor desempenho nos relacionamentos dentro das organizações, e as que não possuem esse atributo são propensas a não apresentarem boas relações. O segundo fator é a conscienciosidade, que se refere à quantidade de metas que a pessoa foca. Pessoas que se concentram em menos objetivos ao mesmo tempo, elas são mais propensas a serem sistemáticas, elas são organizadas, meticulosas, cuidadosas e elas têm uma autodisciplina muito grande. Em contrapartida, pessoas que focam em muitas informações, em muitas atividades, em muitos objetivos, tendem a ser mais descuidadas, desorganizadas, menos minuciosas e indisciplinadas. O terceiro fator é o grau de neuroticismo. Pessoas mais neuróticas expressam emoções negativas, como ansiedade, depressão, raiva, mais insegurança, instabilidade, são mais reativas às emoções das pessoas e elas são mais vulneráveis à oscilação intensa do seu humor. Agora, pessoas menos neuróticas, elas são mais calmas, elas são mais equilibradas, elas são mais seguras de si e elas são mais resilientes. Desse modo, pessoas com menor índice de neurose lidam melhor com, por exemplo, situações de estresse, situações de tensão. Elas conseguem resolver melhor os problemas e elas lidam melhor com as pressões do ambiente de trabalho. Simplesmente porque elas apresentam maior estabilidade. Elas costumam ser consideradas pelos demais funcionários pessoas mais confiáveis, em detrimento aos que têm mais neurose a ser administrada. O quarto fator diz respeito à extroversão, que reflete o grau de conforto que as pessoas sentem nos relacionamentos. Pessoas extrovertidas, elas são mais assertivas, elas são mais sociáveis, elas disputam e estabelecem novos relacionamentos e elas guardam para si muitos problemas externos, administram elas pessoalmente dentro do seu coração e elas expõem esses assuntos de forma mais administrável, de forma mais cooperativa, mas também elas gostam de interagir com as outras pessoas, independente do cenário e da situação. Já os introvertidos, eles são menos assertivos, menos sociáveis, eles relutam para iniciar novos relacionamentos e eles tendem a conversar menos. E eu quero que você compreenda isso aqui. Pessoas extrovertidas, portanto,
tendem a obter melhor desempenho global em relação aos introvertidos. E elas têm maior predisposição a empregos que demandam relacionamentos interpessoais. Por exemplo, as áreas de marketing, de vendas ou qualquer área que necessite de relacionamento interpessoal. O último dos 5 fatores da teoria da personalidade é a abertura a experiências. Pessoas mais abertas a experiências, elas costumam gostar de ouvir novas ideias. E elas aceitam modificar suas crenças e atitudes frente às novas informações. Elas se permitem ser convencidas por bons argumentos. Elas também tendem a ser curiosas, elas também querem exercer mais interesse em mais áreas ao seu entorno, e elas são mais criativas e imaginativas. Elas conseguem colaborar com grandes ideias. Agora, em contrapartida, pessoas com baixos níveis de abertura a experiências, elas são menos receptivas a ideias novas. Falamos um pouquinho na aula anterior a respeito dos idosos, dos mais velhos. Elas resistem às mudanças de opinião. Elas possuem interesses mais restritos. Elas são menos curiosas e elas são menos criativas. Pessoas com maior abertura a mudanças, elas também apresentam melhores desempenhos em virtude das suas flexibilidades e, consequentemente, possuem mais chances de serem aceitas pelas outras pessoas. Os 5 grandes traços de personalidade, eles costumam atrair os líderes gestores e pesquisadores da área organizacional. Esses 5 grandes traços de personalidade já fazem parte da cabeceira desses líderes gestores. E esse modelo apresenta um valor potencial por englobar um conjunto de características integradas que auxiliam o líder gestor a prever alguns comportamentos dos funcionários perante a determinadas situações. Desse modo, podem aplicá-lo para conhecer as características de seus funcionários e, assim, entender por que e como se comportam em determinadas ocasiões.